Sou William Alves, o filho mais velho do seu João e da dona Maria. Geraram 5 filhos. Eu tenho verdadeira paixão por contar a minha história. Em cada oportunidade que eu tenho de trazer o meu depoimento, com superações, com motivação, com experiência de Deus, com experiência de alguns amigos que Deus, através da vida, me proporcionou. O meu pai foi alcoólatra durante 15 anos e durante esse período foi muito difícil a superação, porque ele bebia e chegava à noite muito embriagado, e brigas, discussões, desentendimentos. Eu era muito pequeno e aí os meus irmãos, nós somos de 2 em 2 anos de diferença de idade de um para com o outro, e como filho mais velho eu procurava ficar até para poder ajudar a minha mãe, com atenção aos meus irmãos e uma ajuda à minha mãe, e ela, na maior parte do tempo, procurava então tentar conduzir a situação da melhor forma junto ao meu pai. A situação ela foi se agravando, eu fui crescendo e sentindo algumas dificuldades nos estudos. Logo depois eu comecei a trabalhar, ir para o mercado de trabalho, e era muito difícil para aquele menino poder digerir aquela situação, porque saía angustiado de casa, preocupado com os irmãos, preocupado com a mãe e preocupado também com meu pai, com a sua saúde, e cada vez mais ele muito dentro do vício do álcool. Eu quero destacar o papel fundamental da minha mãe nesta trajetória. De um lado, um grande desafio, que era o vício do alcoolismo por parte do meu pai, e por um outro lado, grandes ensinamentos que nós íamos aprendendo a partir daquilo que eram as dificuldades. Eu aprendi que para toda dor tem um remédio. Nesse período de muita luta para poder vencer o alcoolismo do pai, a minha mãe começou a incentivar os seus filhos a mergulharem na fé. Nós somos de uma família de fé católica e a minha mãe nos incentivava a participação à Santa Missa. Depois nós tivemos uma experiência com o grupo de oração da Renovação Carismática Católica. A família, ela traz como dom a música, então começamos a participar da igreja, na animação litúrgica, dos cânticos, enfim, e ela se tornou, minha mãe, um grande incentivo para mim e os meus irmãos a aprofundarem a fé. E foi a partir desta experiência de fé de que a vida, o cenário do alcoolismo em casa por parte do meu pai, ele foi tomando um rumo diferenciado. À medida em que nós nos uníamos pela fé, à medida em que nós, eu, minha mãe e meus irmãos, praticávamos aquilo que nós aprendíamos com os ensinamentos da Palavra de Deus, com os ensinamentos da vida, os valores, e isto ia se tornando categorias extremamente importantes para que nós pudéssemos nos unir ao pai, ao meu pai biológico, e ajudá-lo a vencer o vício do álcool. Eu me lembro que, um dado momento, a minha mãe sempre fazia muita questão de nos incentivar na questão do diálogo,
do incentivo aos estudos, do incentivo ao trabalho, ou seja, a dimensão profissional. E eu me lembro que em um dos momentos, certamente na fase mais crítica, né, houve o meu pai se embriagou, ficou muito nervoso, e por causa do vício ele quebrava as coisas, enfim, era um horror, cenas assim muito duras e chocantes, né, para que os filhos pudessem ver, e a mãe sempre preocupada em proteger os filhos e também estar do lado do pai como uma ajuda favorável, né? Então eu tenho um exemplo muito grande da minha mãe como uma mulher que assume o seu matrimônio, que se dispõe a ajudar o seu esposo e, ao mesmo tempo, para salvar uma família. Bom, nesse meio tempo de brigas e confusões, etc., eu me lembro que uma vez eu, numa revolta, pedi para que a minha mãe se separasse do meu pai como forma de resolver de alguma forma aquele problema, né? E uma frase foi fantástica quando a mãe virou para mim e disse: eu me casei com teu pai, a escolha desse matrimônio é minha, e nós vamos vencer. Então, eu tenho fé em Deus, dizia ela, de que o seu pai vai deixar de beber e a vida de vocês, a sua vida, William, a vida dos seus irmãos, haverá de ser uma vida de grande destaque em todos os aspectos, e o nosso testemunho, a nossa história de vida, ela haverá de ajudar muita gente. Bom, os meus pais não se separaram, minha mãe se manteve firme na fé, minha mãe se manteve firme nos valores, na educação e na formação dos filhos. Nós ganhamos uma idade, eu já estava muito bem posicionado no mercado de trabalho, os meus irmãos posicionados nos seus estudos, o irmão abaixo de mim já iniciando a sua trajetória profissional. Depois, ao longo do tempo, eu fui ajudando a engajar os meus outros irmãos e, por fim, o meu pai deixa de beber. Vale ressaltar de que deixar o vício na vida do meu pai foi extremamente importante. A unidade da família, o diálogo, uma vida de oração. E aí, a partir da nossa mudança, com menos críticas, com mais diálogo, com mais atenção, né, dando a ele, ao meu pai, a oportunidade de dialogar e de contar a sua própria história. Nesse meio tempo a gente foi percebendo de que parte do vício do meu pai, que não justifica, era também uma dor que ele trazia da própria história. E eu, ao longo do tempo, não é, da minha juventude para a fase adulta, eu comecei a perceber isso e transformei isso em uma ajuda favorável. Então, eu, meus irmãos e minha mãe, né, com o auxílio da mãe, que foi fundamental, nós então passamos a ser mãos estendidas para o pai, que acolheu aquelas mãos, acolheu aquela ajuda e se uniu a nós numa caminhada religiosa. Até então, nesse momento, nós já desenvolvíamos um trabalho com as famílias e com a juventude na igreja. E aí eu senti no meu coração, e eu chamo isso de... eu entendo que isso é um dom divino, que é um chamado de Deus. Eu formei então um grupo. Hoje tem o nome de Eternum Dei. Esse grupo se tornou uma comunidade e a qual eu sou o fundador de diversos trabalhos, né? De formação espiritual, de formação teológica, é uma das minhas graduações, e de ajuda às pessoas, aos jovens, às famílias. E a proposta deste grupo que se formou era através de um carisma
levar às pessoas essa mensagem, né, que a vida tem sentido e que é possível quando você traz os valores necessários para dentro de uma casa, de uma família, você consegue mudar qualquer situação. Hoje o meu pai, ele, graças a Deus, ele está muito bem. Os meus pais hoje estão na idade de 74 anos, o meu pai 75, minha mãe. Obviamente que a saúde dele é uma saúde bem debilitada por conta da consequência da bebida, mas eu tive uma oportunidade imensa de transformar toda essa história em bem maior. E eu faço questão de contar essa história, e eu honro e respeito a minha história, porque a partir daí eu entendi que eu poderia fazer muito mais. Então hoje, de um lado, eu tenho um trabalho religioso, eu continuo ajudando pessoas, jovens, as famílias, no ponto de vista do aconselhamento, da orientação, também compartilhando o meu testemunho de vida, fazendo com que aqueles que necessitam de uma palavra encontrem essa palavra e em Deus possam trilhar o seu caminho, assim como a experiência que eu fiz. E hoje eu sinto um chamado na dimensão profissional a impactar vida de pessoas na dimensão pessoal, vida de pessoas inserida nos grupos de amigos, grupos familiares, e sinto profissionalmente um chamado para impactar pessoas dentro de empresas. Então, eu sou apaixonado, eu entendi que é minha missão dentro da dimensão de gestão de pessoas, impactar pessoas. Em qual via? A via da motivação. Eu tenho formação em ciências contábeis, eu tenho formação teológica, eu tenho formação em hipnose clínica, eu tenho especialização em self-coach, leader coach, life coach, tenho formação em análise comportamental, também dentro desse universo eu trabalho com o método 360, o método Assessment e, enfim, e uma gama de várias técnicas e ferramentas para empoderamento, para uma trajetória de carreira, para pessoas que querem potencializar a sua dimensão pessoal no profissional, pessoas que querem potencializar a sua dimensão pessoal no ponto de vista dos relacionamentos, pessoas que querem potencializar a sua dimensão pessoal no ponto de vista de uma relação com os amigos e até mesmo uma dimensão afetiva. Tudo isso para dizer que eu hoje tenho trabalhado com o desenvolvimento humano no ponto de vista de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Graças a Deus, eu tenho muitos cases de sucesso, tanto no âmbito corporativo, tenho diversos clientes que se dispuseram a gravar os seus vídeos, colocando o seu depoimento do meu trabalho. Então, uma vez que me procuraram para se desenvolverem dentro da dimensão humana e profissional, tiveram cases de sucesso tão satisfatório que se dispuseram a gravar vídeos e certamente, à medida em que você vai acompanhando o meu trabalho, o meu canal, você também terá acesso a este material. Eu gostaria de destacar de que todo o meu trabalho, certamente, ele é muito parecido com aquilo que você deve ter encontrado no mercado, né? Eu honro e respeito e
e abençoo, e incentivo e torço pela história, pelo sucesso de cada um dentro do desenvolvimento humano ou outras técnicas e expertises de mercado. Mas eu gostaria de salientar uma particularidade do meu trabalho e, ao mesmo tempo, uma preocupação positiva, é que todo o meu trabalho, que soma ao longo de 30 anos cuidando de pessoas e nos últimos 3 anos, quando me tornei um especialista naquilo que eu faço, eu quero destacar a minha ênfase dentro de cada ferramenta aplicada, dentro de cada expertise aplicada, em procurar trazer aquilo que deu muito certo na minha vida, aquilo que fez sentido para mim, aquilo que impactou e trouxe grandes resultados para a minha trajetória pessoal e profissional. Então, eu julgo ser muito importante tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu aplico com os meus clientes, as pessoas que me procuram, procurar aplicar uma vivência, para não só você ter um ambiente teórico, mas também uma dimensão prática e experimentada, a fins de poder obter resultados. Então, isso é uma premissa da minha linha de trabalho. Tanto é que a minha metodologia ela está pautada em 3 pilares extremamente importantes: a verdade, vida e amor. De maneira que, com esses pilares, eu consigo aplicá-los na minha vida e também trazer como proposta aos meus clientes, e diante dos cases de sucesso têm experimentado, eles têm feito grandes experiências, e o que tem me deixado muito feliz. Um abraço para você, agradeço por demais a sua atenção. Se puder, compartilhe esta mensagem, aproveite para se inscrever no meu canal, deixar aí um clique no sininho para que você possa ficar sabendo de novos vídeos, e certamente para que nós possamos criar uma rede do bem, para ajudar através da mensagem muitas pessoas a mudarem de vida. Deus abençoe, foi muito bom ter você em companhia nesta mensagem. Um abraço, fica com Deus.